Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Manu e vim contar o meu relato de parto para vocês, afinal de contas hoje é Dia das Mães. E eu sou mãe de dois, uma de 20 anos e um de 9. Bem, meu relato de parto, quer dizer, o primeiro foi interessante, né? Foi a primeira vez. Então vamos começar assim. Eu tinha 19 anos quando eu engravidei. E foi no dia 12 de junho. Meu ex-namorado estava doente no dia, né? E aí acabamos que eu fui lá consolar o moribundo. E acabou que eu fiquei grávida. Inconsequentes? Sim. Deveríamos ter tomado cuidado? Sim. Éramos jovens demais? Sim. Ainda mais ele que tinha 18 já? Ou tinha 17? Não lembro. Ele é 2 anos mais novo que eu. Ele tinha acabado de completar 18, porque ele é do mês de março. Então, aí passou uns dias e eu ainda virei pra ele e falei assim, eu acho que eu estou grávida. Ele virou pra mim e falou assim, eu acho que não. Eu falei assim, eu acho que sim. Eu acho que deu caca. Aí quando foi em julho, no início de julho, eu fui fazer o teste lá no posto de saúde, ele foi junto comigo. Detalhe, o posto de saúde era perto de casa, atrás do condomínio. Continua sendo lá. E aí, ele sentado lá, assim, eu fui lá, fiz o teste. Pá, positivo. Eu olhei assim, falei, não acredito nisso. Aí eu olhei pra cara dele assim, ele, o que que foi? Eu virei pra ele e falei assim, senta. Aí ele sentou. Eu continuei andando. Aí eu saí de lá do posto, ele falou, o que que foi? Eu falei assim, deu positivo. Você vai ser pai. Aí ele, não pode ser, porque eu não tô preparado pra ser pai, eu não quero ser pai ainda. Virei pra ele e falei assim, mas aconteceu, né? E agora a gente que se vire, né? Aí eu ainda protelei e fiquei naquela, né, dando umas escondidas da minha mãe, porque minha mãe, tipo, ela ficava bem em cima, né, dos meus períodos, né? Acabou que ela virou pra mim e falou assim, acho que você tá grávida. Tava grávida. Eu sabia que tava grávida. E eu tava escondendo. E a mãe dele, eu sempre ia pra casa dele. Aí um dia eu cheguei lá na portaria, ela tava conversando com a moça da portaria. E a moça da portaria, acho que ela tava com alguns problemas. E nisso ela virou e falou assim, ai fulana, pra minha sogra. Ai fulana, o que eu faço? Porque eu acho que eu tô enroscada. Ela virou e falou assim, você tá enroscada? Tem um remedinho bom. Aí ela foi e falou o nome do remédio. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, inclusive se você estiver grávida, se você engravidar do meu filho, eu vou te dar esse chá. E eu já estava grávida. E aí eu fiquei assim, né, porque eu não queria tirar, de jeito nenhum. Ela foi um sonho, né, um sonho projetado, sonhado bastante. Ela só veio no momento errado, né? Ela deveria ter vindo um pouquinho antes, eu acho, né? Eu sei que estaria bem mais nova, mas eu acho que seria o momento ideal naquela época, né? Mas ela veio quando ela teve que vir, acabou e pronto, e assim que são as coisas. Quem manda é Deus e não eu, né? Enfim. Aí, esse negócio de esconder, aconteceu algumas coisas, né? Que eu acho que eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque assim, abrange a pessoa que eu tava. Então eu não queria que essa pessoa ficasse meio que
né, mal, né? Porque ele não queria criança, então vocês imaginem. Aí fica a cargo da imaginação do povo. Pois bem, foram passando os meses e aí eu não fiz o pré-natal acho que até o quinto mês. Porque como ele ainda não aceitava e eu tava meio assim, e eu tava meio que escondendo da minha mãe enchendo meu saco, minha avó já tava, né, falando, ô filha, e o nenê, você não vai ver esse nenê não? Falei, que nenê, vó? Aí eu fui pra Santos, na casa da minha madrinha. E aí ela virou pra mim e falou assim, Manoel, nós vamos fazer o teste, porque eu quero saber o que tá acontecendo, porque a avó tá falando que você tá grávida. Eu falei, não, eu não tô grávida não. Enfim, ela comprou o teste, e na época era aquele teste que você colocava a urina e tinha um líquido nessa urina, no líquido, nesse potinho, que você fazia o teste e esse líquido mudava de cor. O danado do líquido não mudou de cor. Aí minha tia, ai que bom, você não tá grávida. Dali 5 minutos o líquido mudou de cor. Ai, não acredito, Manoel, que você tá grávida, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, tia, olha, eu não vou esconder de você, eu tô grávida e não tem mais como esconder. E nisso, ela falou, tá bom que venha com saúde, né? Mas você tem que se cuidar, você tem que fazer o pré-natal. E eu não tava fazendo pré-natal. Voltei pra Guarulhos. E aí a minha mãe falou assim, vamos fazer o pré-natal? Falei assim, eu vou falar com o fulano. Ela falou assim, você não tem que falar com o fulano. Você tem que fazer o pré-natal. E eu tinha meio que medo, porque enquanto a criança estava dentro da minha barriga, eu, tava protegida. Quando saísse, aí a coisa mudar de figura. Mais pra frente eu conto. E aí a gente começou a trabalhar nas eleições. 2000 eu não lembro o que era das eleições, mas eu sei que eu trabalhei bastante nas eleições naquele ano e assim, a partir do 5º mês a minha barriga começou a mostrar pra todo mundo, né? E eu passei a não ir na casa dele. Por quê? Porque eu tava escondendo a gravidez da mãe dele. E aí ela começou a perguntar pra ele, e aí, ô fulano? A Manu não vem mais aqui, não? A Manu tá ocupada, a Manu tá trabalhando, a Manu tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então por isso que ela não tá aparecendo. Né? Mal sabe. E aí eu cheguei no 6º mês de gravidez, ele vendo que já não tinha como fazer mais nada, aí um bebezinho foi e a gente tava na casa de um conhecido e tinha um bebezinho lá. E o menininho foi e abraçou o pescoço dele e ele virou e falou assim, vamos ter essa criança então, vai. Pô, no 6º mês, cara, eu já tava no 6º mês, já não tinha como fazer. Ia fazer o quê? Desculpa, ia cagar a criança, não dava, né? Enfim, aí eu segui, né? Aí eu comecei a fazer pré-natal, tomei vários puxões de orelha da minha médica. E aí, beleza. Ela virou pra mim e falou assim, você tem ideia de quando você fez essa criança? Eu falei assim, olha, eu sei que foi dia 12 de junho. Ela virou pra mim e falou assim, quando foi a sua última menstruação? Eu falei assim, não lembro. Na época eu não marcava. Eu era meio desregulada e aí eu não marcava. E o tempo passou. Aí quando foi ela nasceu dia 9 de fevereiro. Quando foi dia 4, do dia 3 pro dia 4, não, do dia 4 pro dia 5, eu fiquei sentada. Eu morava ali no Secap. Eu fiquei sentada num ponto de táxi junto com ele. E ela chutando assim, ele estava deitado no meu colo. E aí, ela chutando muito a cabeça dele. Muito, muito, muito. Ele, nossa, a neném tá chutando pra caramba. Eu falei assim, eu tô sentindo. E aí ele virou pra mim e falou assim, o que será que ela tem? Será que é fome? Eu falei assim, é possível, né? Eu tô até agora sem comer. Só que eu não tava sentindo nada. Aí eu fui pra casa, tava quase amanhecendo, ele me levou ali no condomínio, fui pra casa. Aí chegou de manhã, eu fui no banheiro. Passei papel, sangue. Eu falei, pronto.
tô perdendo a criança. Porque até então, pra mim, eu achava que eu não tinha chegado no tempo de ter ela. E aí eu virei pra minha mãe, eu tô sangrando, não sei o que, e aí fomos pro hospital. Cheguei no hospital. Fizeram todas as perguntas, né, pra saber se o que eu tinha, tipo, se eu tinha feito pré-natal, quanto tempo eu tinha, se eu tinha, mais ou menos, quanto tempo eu tava de gestação. Enfim, fizeram toda uma bateria, falaram, não é hora dela nascer ainda. E eu não sabia o sexo dela ainda, né? E aí eles pegaram, me colocaram pra inibir. Eu fiquei na sala de pré-parto junto com outras mulheres. E nisso, assim, é chato, né? Você presenciar coisas assim que você fala, nossa, eu jamais imaginei que tem pessoas que fazem isso. Tinha uma mulher no canto, assim, e ela tava sentindo as dores do parto. E aí ela virou e falou assim, enfermeira, eu tô tendo bebê. A enfermeira virou e falou assim, ai, cala a boca, você não tá tendo neném, não. E eu lá, assim, parada, né, com um monte de acesso no braço, assim, tava, nossa. E aí ela virou e falou assim, não, a enfermeira tá saindo. A enfermeira falou assim, tá nada, dorme aí. No meio da noite. Aí daqui a pouco, ela falou assim, tá saindo. Enfim, acho que saiu o bebê, o primeiro bebê. Eram 2. E aí, saiu o segundo. Só que assim, na hora que saiu, e aí tava uma bagunça lá, tipo, que era a mulher berrando, isso e aquilo, não escutou o chorinho do bebê. E aí ela falou assim, tá saindo, saiu. E aí a enfermeira falando, olha, cala a boca. E aí ela, assim, eu tô te falando que tá saindo. Na hora que a enfermeira viu tudo lá, ela levantou o lençol, tinha um bebê que tinha saído. Eu não sei, olha, eu não sei se parto normal a gente tem, parto gemelar a gente tem de parto normal, porque, né? E aí o outro bebê tava com um cordão aqui assim, enrolado no pescoço, preso, e ele tinha morrido. E aí ela catou outro bebezinho assim rápido, foi fazer não sei o que, chamou o médico, pegaram outra criancinha, tentaram ressuscitar outra criança, só que já tinha morrido. E aí aquilo foi me dando desespero, eu falei, gente, eu não vou ficar aqui não. Não tem condições de ficar aqui. Eu prefiro ter em casa, sei lá. E aí eu tava só inibindo isso porque era dia 4. Eu fiquei lá até o dia 6. Me mandaram pro quarto, eu fui pro quarto, tudo. Lá, fiquei no quarto sozinha. Colocaram mais acessos, mais remédio pra inibir. E aí eu fiquei lá. Aí ligaram pra minha mãe e falaram, olha, ela tá liberada, tá tudo ok. Ela vai ficar mais um tempinho, né? E aí eles me mandaram uma cartela de remédio pra eu continuar tomando. Tá. Cheguei em casa dia 6, dia 7. Foi dia 7, mais ou menos. E aí eu fiquei de repouso. No dia 8 eu fui levar minha urina pra fazer o exame que tinha no posto, que a minha médica tinha pedido exame de urina. Eu comecei a sentir contração. Da manhã do dia 8. Comecei a sentir contração, e o povo fala que é assim, que a dor, né, é terrível. Gente, a dor não é terrível, a dor parece que tá pegando as suas costas e fazendo assim, ó, abrindo a sua coluna. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E a minha barriga ficava dura, daqui a pouco minha barriga ficava mole, e aí minha barriga ficava dura de novo, e eu ficava mole. Falei, gente, eu vou ter um treco, tá acontecendo alguma coisa. Tomei Danone, vomitei o Danone, nossa, eu dei um trabalho daqueles naquela noite. Aí chegou um horário que eu já não tava aguentando mais, isso era 11 e pouco da noite. E aí minha mãe pegou e falou assim, vamos pro hospital. Cheguei no hospital, foi a conta. Eu já tava com sei lá quanto de dilatação, quase 10. Eu tava super bem. Aí eu viraram e falaram assim, ela vai ficar, né,
pode ficar sossegada que ela vai ficar, e meu parto foi super de boa. Aí me colocaram na cama lá, me colocaram um sorinho, porque, né, precisava. E aí falaram, faz força. Resumo, fiquei lá fazendo força, né? E faz força, e faz força, e faz força. E aí a minha bolsa estourou. E aí foi aquele aguaceiro, né? Aí veio uma moça, uma das enfermeiras, com um negócio desse tamanho. Assim. Aí eu, opa, onde é que você vai enfiar isso? Ela virou pra mim e falou assim, eu vou estourar sua bolsa. Eu falei, você não vai estourar minha bolsa. A minha bolsa já estourou. Ela virou pra mim e falou assim, não, sua bolsa não estourou, mãezinha, tem que estourar sua bolsa. Eu falei assim, não, minha bolsa estourou sim, senhora. Se você enfiar isso aí, você vai acabar matando meu bebê. Eu não sabia que ela era menina. E aí, ela falou assim, não, eu vou estourar sua bolsa. Na hora que ela levantou, tava tudo lavado. Foi a minha sorte que ela viu tudo lavado. Porque senão aquela mulher tinha enfiado aquilo pra estourar a bolsa. Aí veio a médica assim, pegou, colocou a mão, fez o toque, sentiu o cabelo da minha filha. Falou, pode mandar pra sala de parto. Fui pra sala de parto, ficou eu e a médica. E nisso, eu tinha falado pra minha mãe, tenta achar o pai dela, porque eu queria muito que ele visse, né? Aí minha mãe falou assim, olha, Manela, eu acho que ele não vai querer saber não, viu? Eu acho que ele não vai querer saber, porque ele nem se habilitou, a gente ligou, e a mãe dele também não quer saber. Eu falei assim, olha, mas ele tem que saber. E aí nisso, eu lá na sala de parto, tal, tudo. Aí a médica, e minha mãe não subiu, eles não deixaram a minha mãe subir. E meu parto era de risco? Não. Era tudo ok, só que minha mãe não pôde ver o parto. Eu acho que graças a Deus que ela não pôde ver o parto. Não ia ter sido... Se foi pior depois, imagine se fosse antes. Acho que ela saía com a criança correndo lá de dentro do hospital. Aí ela pegou a médica e falou assim, Emanuele, faz força. Ela foi, fez um corte. Eu acho que não tinha necessidade de fazer o corte, mas ela fez. Aí saiu minha filha. 42 centímetros, 2 quilos, 215. Eu olhei pra cara dela assim, a cara do pai. Eu falei, Yasmin, você tem a cara do seu pai. Aí levaram ela pra tomar um arzinho. E aí a médica me costurou. E tipo, porque parto normal é aquele negócio, né? Super rapidinho, super maravilhoso. E recomendo, queria ter tido outro de parto normal. E aí ela foi pra tomar um arzinho. Muito bem, obrigada. Eu não sofri nesse parto. Foi um parto maravilhoso. Ela foi pro quarto comigo, eu cuidei dela pra caramba no quarto. Ainda no dia seguinte, quando o pai dela foi visitar, eu virei e falei assim, olha, você aproveita, pega bastante ela no colo, você curte ela bastante aqui no hospital, porque na hora que a gente sair, ela não é mais nossa. Ele virou pra mim e falou assim, eu não acredito nisso não. Eu falei assim, pode acreditar. Quando nós saímos daqui, ela não é mais nossa. E aí, a minha mãe foi me visitar. Quando a minha mãe viu a minha filha, ela pegou a minha filha e fez assim. Ai, obrigada, Emanuele. Nossa, ela é linda. Obrigada que você teve ela pra mim. Eu tive ela pra você? Não, eu não tive ela pra você, mas isso é uma história para um outro vídeo. E meu segundo relato de parto. Esse foi de lascar. 10 anos depois, eis que fico grávida de novo. Fiquei grávida dia 7 de novembro de 2010. 7 de novembro de 2010 em Itatiba. Meu Deus. Eu descobri a gravidez dia 30 de novembro, né? Porque aí eu já tava meio que anotando as minhas coisas, já era tudo muito certinho. E aí eu virei pro pai do meu filho e falei assim, olha fulano, tô grávida, você vai ser papai. É o seguinte,
eu fui bem assim mesmo, fui bem sincera, vou ser bem sincera aqui, virei pra ele e falei assim, olha, se você quiser, a gente tira, porque a minha pretensão até naquela época era não ter filhos, né? Porque eu tava com outros planos, quer dizer, foram adiados, mas as coisas estão se encaminhando, então quero ter outro? Muito. Muito, 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 muito. Quero começar tudo de novo? Quero. Quero fralda de novo? Quero. E aí, eu fiquei grávida do Tatazinho. Fiquei grávida do Tatá. Quando foi, deixa eu ver, março? Fiquei grávida em novembro, março. Eu tava de 4 meses. Eu fui na virada cultural. E aí eu já tava fazendo... Que a partir de 4, 5 meses que você começa a fazer ultrassom. E aí eu... Até então, minha gravidez estava indo ok. Tive uns sangramentos, mas eu achei que não era nada demais, né? E aí eu tava lá na virada cultural. Minha barriga já tava meio grandinha já. E aí o pai dele tava tirando fotos assim. E eu tava lá andando, assim, olhando, né? E tinha um anjo, que eu tava vendo que era esses artistas de rua, tava vestido de anjo. E eu gosto muito de anjos. E aí eu fui e dei um passo pra trás. Na hora que eu dei um passo pra trás, tinha um mendigo. E eu, sem querer, eu esbarrei no mendigo. Ele pegou e virou um soco na minha barriga. E isso veio um estupim na minha cabeça. Eu tava com uma garrafinha de alumínio que eu tinha ganhado do pai do Otávio. E aí eu peguei, eu olhei pra garrafinha de alumínio, eu olhei pro mendigo. Subiu uma raiva enorme, eu não deveria ter feito isso, me pus em isso. Mas eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. E acho que foi obra de Deus quando aquele homem esbarrou em mim. Eu peguei e comecei a socar o cara com a garrafinha. Vocês pensam que as pessoas do entorno elas foram ajudar? Não, elas não foram ajudar. Elas simplesmente ficaram olhando uma grávida batendo no mendigo. E eu catei assim ele, eu peguei ele aqui, eu sentando a garrafinha nele, assim, eu amassei todinha a garrafa. Tenho essa garrafa guardada em algum lugar aqui em casa. Comecei a socar ele com a garrafinha, e nisso o pai do Otávio veio assim, começou a olha aquela criatura socando, assim, aí ele veio, tem uma foto que as minhas mãos são assim, né, que bateu sem querer a máquina, e minhas mãos estão assim em cima do mendigo. Sem querer ele pisou no meu sapato e eu caí de lado. Esfolei a perna, só que não bati a barriga nem nada. E ainda assim, eu caí junto com o mendigo, eu saí eu batendo no mendigo, com a garrafinha. E aí ele pegou e foi bater no mendigo também. Imagina, dois doidos, né? E aí eu fui, levantei, aí eu vim pro hospital, tal, né? Passei no hospital. E aí a gente descobriu que eu estava com placenta prévia. O que é a placenta prévia? Ela se forma embaixo, entendeu? Ela tampa a saída do útero. Então, assim, qualquer coisa, acho que a placenta ela sai, né? Ela fica mais frágil com o peso do bebê. E aí eu comecei aqui, eu fui nos médicos, fiz toda a bateria de exames e comecei a fazer repouso. Eu não podia ficar andando pra lá e pra cá, eu tinha que ficar a maior parte do tempo deitada. Você fica realmente mais frágil, igual eu senti o Otávio assim passando aqui embaixo, assim, é uma sensação horrível, uma sensação medonha. Enfim, transcorreu bem? Transcorreu bem. Mas aconteceu uma das coisas assim absurdas, né? A mãe do pai da minha filha ligou pra mim. Hoje eu já não tenho mais esse número, graças a Deus. Aí ela ligou pra mim e falou assim:
Manoel, eu tava me arrumando porque eu ia pra Embu pra ver o berço do Otávio e os móveis, alguns móveis pra casa, se não me engano. E aí ela, oi, Manoel. Oi. Tudo bom com você? Tudo. Fiquei sabendo que você tá grávida. Sim, eu estou grávida. Estou quase no final da gestação. Ah, vem aqui pra eu te ver. Eu virei pra ela e falei assim, não, eu não quero ir. Por enquanto não dá pra ir, eu tô de repouso, eu não posso sair. Porque minha gravidez é de risco, né? E assim, eu tava passando uma série de nervoso com a minha mãe. E pra variar, né? Ela faz a gente passar nervoso. E aí a minha ex-sogra virou e falou assim, mas eu quero te ver. Eu virei pra ela e falei assim, mas no momento não dá pra eu ir. Talvez quando ele nasça eu vou. Ah, não, mas eu quero ver você grávida. Eu falei assim, mas não dá pra eu ir. E aí eu falei assim, olha, eu tenho que desligar porque o pai do Otávio tá vindo aqui, eu tenho que terminar de fazer umas coisas que ele veio me buscar. Ela, então, vem nessa semana aqui em casa. Eu falei, tá, se der eu vou. Eu acabei de desligar o celular. Eu olhei na estante, na casa da minha mãe, tem uma estante assim que ela é um marrom, ela é um marrom bem forte, assim. E aí. E uma das coisas assim que eu tenho medo é barata. Nossa, como eu tenho medo de barata. Cara, como eu tenho medo de barata. E aí tinha uma barata desse tamanho. E eu não sou a pessoa que vai correr em cima da barata para matar ela. Mas incrível que pareça, aquela barata, ela tava ali, enorme, e eu peguei o chinelo e sentei o chinelada na barata. Vocês já viram barata estourar em sangue? Alguém já viu? Se alguém já viu, por favor, deixa no comentário aí embaixo. Gente, a barata estourou em sangue. Assim, ó. Ficou aquela meleca de sangue. E aí eu virei e chamei minha mãe. Falei, mãe, corre aqui. Aí minha mãe, né, já achou que eu tava parindo. Ela, quem foi? Eu virei pra ela e falei assim, mãe, olha isso. Minha mãe é minha testemunha. Gente, minha mãe, ela faz muita coisa ruim, mas se for pra fazer a coisa certa, ela faz. Tava lá, aquela marca de sangue. Cadê a barata? Cadê a barata? Não tinha barata. Tinha a marca de sangue. Minha mãe limpou aquilo ali. E aí aí depois eu vi pra mim e falei assim, eu nunca vi barata estourar em sangue. Ela virou pra mim e falou assim, menos ainda. Eu falei, nossa, será que é um aviso? Ela virou pra mim e falou assim, pode ser? Com quem que você tava falando no telefone? Eu falei assim, tava falando com a mãe do fulano. Aí ela, sei. Assim, a minha mãe nunca curtiu ela e ela também nunca curtiu minha mãe. Isso é um problema delas. E aí o pai do Otávio chegou e aí a gente saiu. Fomos pra Embu. E eu assim, eu andei super devagar. Alguém pediu pizza aí na frente. Cheguei, cansada, tudo. E aí o Otávio nasceu dia 6 de julho. E era pra ele nascer entre o aniversário do pai dele e o meu. O aniversário do pai dele é dia 20 e o meu 27. E aí no dia 5, eu virei pro pai do Otávio e falei assim, olha, eu estou com vontade de comer pão daí da padaria. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu levo pra você. Eu saio do serviço e eu levo aí pra você. Eu falei, tá bom. Aí ele foi lá em casa, né? Ele saiu daqui. Eu moro na Moca hoje. Aí ele saiu daqui e foi lá até lá em casa. Ficou até lá em casa até 1 da manhã, mais ou menos. Veio pra Moca. Dá 30 minutos de lá, onde eu morava aqui.
De carro isso, tá? Dá uma hora e meia, 2 horas de ônibus. E aí eu fui deitar. Tava lá deitada, de repente eu senti uma aguinha. Ué, fazer xixi na cama, né? Levantei da cama e a minha cama era bem alta. Levantei da cama assim e fui no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, eu passei o papel. Na hora que eu passei o papel, encharcado de sangue. Pensa no desespero. Eu fiquei no desespero assim, eu falei, meu Deus. E agora? Chamei minha mãe, falei, mãe, me socorre aqui. Aí minha mãe, em vez da minha mãe ir pro banheiro, minha mãe foi pra sala. Falei, mãe, eu tô aqui no banheiro. Aí a minha mãe foi pro banheiro e falou, o que foi, Manoel? Na hora que eu levantei, começou a jorrar sangue pra todo lado. E assim, eu não sei se eu tive um descolamento de placenta, eu não sei o que foi que aconteceu, eu só sei que tudo começou a despencar. Cada pelota de sangue deste tamanho. E aí eu desesperada e assim, o que eu não queria? Eu não queria ter cesariana. Eu sempre tive medo de cesárea. E aí eu andando assim no corredor, quem conhece os apartamentinhos do Secap sabe como que é o corredorzinho, né? Assim, o corredor vindo pra sala tava todinho tomado de sangue, assim, cada poça, cada pelota enorme. E aí a minha mãe foi lá, chamou o vizinho. E aí o vizinho pegou e desceu, se arrumou correndo, desceu pro carro. Eu desci atrás, minha mãe desceu junto com a minha filha. E aí fomos pro hospital. Cheguei no hospital. Assim, gente, eu tenho 1,52 m de altura. Se vocês trouxerem uma coisa que eu não consiga subir, e ainda mais pesada grávida, vocês vão ter que me pegar no colo. E aí o enfermeiro veio com uma maca. A maca tava aqui em cima do meu peito. Ele virou pra mim, mãezinha, sobe aqui. Eu falei, não dá, filho. Sou baixinha. Aí ele, desculpa, pegou, meio que abaixou a maca naquelas, entendeu? Ele abaixou assim, tipo, tava na altura do meu peito, ele abaixou assim, mais ou menos na altura da minha costela. Que eu não tinha uma costela, eu era uma bola. Aí ele me colocou na maca, ele olhou assim e falou assim, não fecha a perna por nada. Não deu tempo, só deu tempo de me levarem para dentro do centro cirúrgico, de tirarem a minha roupa, de me colocarem da injeção nas costas, e aí começou o show. Eu, preocupada com o Otávio, virei e falei assim, como que ele tá? A enfermeira virou pra mim e falou assim, já tá terminando. Virei pra ela e falei assim, tá bom. Aí eu virei pra ela, como é que você tá cortando? Porque a minha mãe, eu não sei se é a mãe de vocês, mas a minha mãe tem uma cesariana daqui do umbigo pra baixo. E eu tenho medo disso, né? Aí até então eu achava que era assim. Aí não assim. Aí eu virei pra ela, como que você tá cortando? Ela virou pra mim, cala a boca! Cala a boca! Eu falei, mas eu só tô perguntando. Ela, cala a boca! E aí eu fiquei calada. Gente, eu senti... Assim, ela cortou, tiraram o Otávio. Eu senti puxando, gente, sem brincadeira nenhuma. Eu senti puxando aqui, assim, as minhas costelas, puxando a minha carne, eu sei lá, meu músculo, e puxando pra baixo, assim, e fazendo assim, e depois costurando. E aí eu ainda dei uma olhadinha pro Otávio, assim, que eles deixaram eu olhar o Otávio. Aí eu falei, nossa, você é minha cara, né? Aí colocaram o Otávio, assim, numa incubadora, porque o pulmão dele não estava bem formado ainda. E ele foi pra UTI. E eu acho que eu tive reação à anestesia. Eu sei lá o que foi que aconteceu comigo. Enfim, me deixaram numa sala. Gente, eu passei mal.
Eu passei mal a noite inteira, eu vomitei a noite inteira, assim. E aí eu tava gelada e eu fiquei jogada ali, ninguém foi lá me dar uma assistência. No dia seguinte, acho que trocaram o plantão, na hora que trocaram o plantão, me acharam numa sala. Aí a enfermeira virou assim: Nossa, mas o que essa mãe tá fazendo aqui? Aí a enfermeira virou assim: Não, eu não tinha visto essa mãe aí. Aí foram, tipo, me olharam assim. E eu tava com a mão toda ainda, toda cheia de sangue, toda ensanguentada, porque assim, gente, eu tava segurando uma bola de sangue. Foi a coisa mais medonha da minha vida. Eu tava segurando aquela bola de sangue, e aí no dia seguinte, assim, eu ainda tava com o sangue tudo seco na mão, eu tava com um vômito aqui do lado, assim, meu cabelo tava todo zoado, todo vomitado. E eu vomitava amargo, e aí eu fechava o olho assim, apagava de novo, daqui a pouco eu vomitava de novo, aí a enfermeira virou e falou assim: Ô mãezinha, eu vou te dar isso aqui, você limpa. Ela me deu uma buchinha com sabão, eu limpei a mão toda ainda, pra tentar tirar o sangue da mão. Aí me levaram pro quarto, e eu não podia ficar com o Otávio, porque ele tava na UTI. E aí eu, assim, é triste para uma mãe, quando ela acaba de ter um filho, ela quer ser acolhida. E aí eu escutei ainda assim: te trouxeram inteira pro hospital e estão te devolvendo parte do meio. Eu vou esquecer isso nunca. Então assim, eu tenho uma cicatriz hoje. Quer dizer, não dá pra ver, né? Mas, pelo fato de eu não ter feito repouso, eu fiquei com uma pochete, né? E aí o Otávio lá na UTI, voltando pro Tatazinho. Eu tive alta e eu fui pro hospital todos os dias, até o dia 19, quando ele saiu da UTI e veio pra casa. Gente, foram os dias mais penosos, porque assim, você vê de tudo na UTI. Você vê de tudo. Teve um bebezinho que nasceu com quase 6 quilos, de parto normal. A menina tinha 15 anos. Eu fiquei assim, gente, deve ter dado trabalho ali pra sair, viu? E aí o nenezinho, ele precisou tomar sangue, tava lá com uma bolsinha assim de sangue. Cada vez que ele ficava com fome, e ele ficava nervoso, ele começava a balançar assim o bercinho, fazendo... A gente dá uma risada com ele lá, assim, tipo, bebezão, né? E aí o meu pequeno tava com a sonda, tava com os negocinhos na mãozinha, teve altos e baixos na UTI, como todo bebê tem. E aí um dia viraram pra minha sogra e falaram assim: Olha, se a senhora quiser ver o menino, aí ela virou e falou assim: Isso daí não vai vingar, não. Tá aí, vai fazer 10 anos. Graças a Deus. E é isso, meu povo. Nem todo parto são flores. Pra vocês verem que o primeiro parto foi assim. No entanto, que no primeiro parto eu esqueci de contar isso. Eu fui contando piada pra sala de parto. E aí ainda a médica, o nome da médica era Yasmin, né? Inclusive eu escolhi o nome da minha filha, não foi por causa da médica. O nome da minha filha estava escolhido há muitos anos. Porque se não fosse Yasmin, se fosse um menino ia ser Isaac. E se fosse menina ia ser Yasmin. Né? Mas é isso. Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que todas possam, de certa forma, curtir os seus filhos. Eu sei que nós estamos no meio da pandemia, não tá fácil para ninguém. Quer dizer, nós estamos há um ano nisso, né? E infelizmente acho que nós vamos passar mais um tempo, né, sem ver o povo. Desejo a todas feliz Dia das Mães mais uma vez. Que Deus proteja todas as mães.
Que Deus proteja todos nós. Desculpa a cara de cansada, eu venho de uma onda de cansaço físico, mental também, mais mental do que físico. Tenho trabalhado muito. E é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.